sente abençoado por Deus. Vamos receber então o presbítero Júlio com um aplauso bem forte para Jesus, o nosso Salvador. Glória a Deus. Recebam todos a gloriosa paz do Senhor Jesus. Pode aplaudir a Cristo com bastante alegria. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a gratidão. Que privilégio que o Senhor tem nos preparado, a mim e a ti, de poder estar hoje no aniversário da cidade de São Paulo, adorando ao Senhor, dando glórias e honras a Ele. Agradeço ao Senhor, agradeço mais uma vez a nossa amada diretoria pela confiança deste convite tão maravilhoso. Agradeço também a todos que compareceram, agradeço também a minha família que está comigo, a minha esposa, a irmã Suelen, também o meu filho Julinho. Deus abençoe também a todo o povo lá de Curitiba, trago um abraço do povo curitibano, quem recebe diga glória a Deus. Isso, então vamos aplaudir porque a gente é o povo do glória e do aleluia. Levanta as mãos comigo, levanta as mãos comigo, antes de entrarmos na palavra de Deus. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em tuas promessas, cante, que são muito ricas e infalíveis, cante, porque te abates, intercede por ti, minha alma, espera nele com fé. Jesus, Jesus, Deus males salva e te abençoa dos altos céus. Por quê? Porque e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencer. Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade sublime. Meu Deus, mais um dia o Senhor nos permite estar reunidos na tua casa, Senhor, na tua presença. Eu te louvo, meu Pai, meu Deus, pelo aniversário da cidade de São Paulo. Meu Deus, o berço, meu Pai, da igreja pentecostal Deus é Amor, e de tantas outras maravilhas que o Senhor tem feito, não apenas ao Brasil, mas também ao mundo. Nós te louvamos, meu Pai, porque mais um dia o Senhor tem nos dado a vida. Nós te louvamos, meu Deus, porque o Senhor tem sido o nosso socorro, tem sido o alento para a nossa alma, para o nosso coração, nos momentos mais difíceis, nos momentos de turbulência, nos momentos de dor. Eu sei que é o Senhor, que é o nosso amigo, que é o nosso conforto. Oh meu Deus e meu Pai, graças te damos em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos à palavra de Deus.
Segundo livro de Reis, capítulo de número 7. Pode ir dando glória a Deus enquanto você procura o texto sagrado. Segundo livro de Reis, capítulo de número 7. Nós vamos ler apenas o versículo 1 e 2. A bênção da nossa cidade é a nossa prosperidade. Mas nós precisamos crer, porque senão nós podemos até ficar de fora daquilo que Deus vai fazer. Todos encontraram o texto sagrado? Segundo livro de Reis, capítulo 7, versículo 1 e 2, diz assim: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada por um siclo, à porta da Samaria. Porém, o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Levante a mão, levante a palavra de Deus. Meu Deus e meu Pai, prepare agora os nossos corações para compreender a tua palavra. Meu Deus, nós queremos crer para participar da bênção que o Senhor trará, meu Deus, sobre todos nós, sobre esta igreja, e hoje em especial sobre a cidade de São Paulo. Meu Deus, e em cada cidade também, onde está chegando a tua palavra através das transmissões, via rádio ou via internet. Meu Deus, pedimos que a tua bênção chegue, mas que não nos falte fé para crer e participar daquilo que o Senhor fará. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Pode se assentar, por gentileza, e aplaudir a palavra de Deus com bastante alegria. Isso, glorifica ao Senhor Jesus Cristo. Israel e os seus problemas. Mais uma vez nós vemos o povo de Israel enfrentando situações adversas com seus inimigos. Mas eu não quero falar apenas do problema, já vamos chegar nele. Mas antes eu gostaria de entender um pouquinho o contexto. Gostaria de entender as possíveis causas para aquilo que eles estavam vivendo. Provérbios capítulo 26, versículo 2 vai dizer para nós: como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. Da mesma maneira que não podemos predizer coisa alguma sobre o voo dos pássaros, a maldição só prevalece onde há causa para isso. Haviam razões para Israel estar passando momentos difíceis, momentos de escassez, sem ignorar a responsabilidade pessoal, seja ela social, seja ela política ou de qualquer outra ordem. Mas a raiz de todos os males sempre é o pecado e ponto final. Seja pelo nosso próprio pecado, seja pelo pecado de outro, ou seja pelo simples fato de estarmos em uma natureza corrompida pelo pecado, que nós chamamos de pecado congênito. Enfim, de qualquer forma, se nós citarmos aqui todos os problemas que nós conhecemos na sociedade, todos os problemas que desafiam a cidade de São Paulo ou qualquer outra grande ou pequena cidade, nós vamos chegar à conclusão que o problema
principal, a raiz do problema sempre vai ser o pecado. Em Deuteronômio capítulo 28, Deus havia dado duas opções a Israel. Versículo 1, Deus disse a eles que se eles ouvissem a voz do Senhor, tivessem cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que naquele dia o Senhor os ordenava, Deus iria exaltá-los diante de todas as nações. Ora, que promessa maravilhosa! Quem não gostaria de ouvir isso da parte do Senhor? Saber que Deus está prometendo bênçãos grandiosas, bênçãos gloriosas. Eu digo que para mim bastaria o versículo de número 1, para ver o que Deus está prometendo, crer na sua promessa e viver aquilo. Mas Deus vai dizer para eles também o que aconteceria se eles decidissem fazer o oposto. Versículo 15, Deus diz: olha, se você não der ouvido à minha voz, não cumprir, não guardar os mandamentos, então virão sobre ti estas maldições. Essas maldições te alcançarão. Versículo 25, no capítulo 28 de Deuteronômio: e o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Deus deu alternativas para o seu povo. Escolhendo ouvir a sua palavra, haveria bênção. Guardando e cumprindo a sua palavra, haveria prosperidade. Mas não cumprindo, não ouvindo, o oposto aconteceria. Quem eram os inimigos que atacavam Israel naquele momento? Eram os sírios. Quando nós voltamos um pouquinho no reinado de Davi, segundo livro de Samuel, capítulo 10, versículo 18 e 19, nós vamos ver que os sírios talvez foram os últimos a serem subjugados por Davi, antes do seu pecado. Os sírios temiam a Davi, Davi os subjugou. Quando chega a Salomão, ele continua expandindo o reino, continua avançando, continua crescendo. Porém, a Bíblia nos mostra no primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 14, que após o pecado de Salomão, observe isso, Deus ele começa a levantar adversários contra Israel. Entre eles, imagine quem estava Hadad, rei da Síria. O pecado os fez lidar com inimigos já vencidos. Lá atrás, Davi havia os vencido e os subjugado. Agora, devido ao seu pecado, diz o texto, primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 14, que o próprio Deus estava levantando adversários a Israel, e entre eles os sírios. Quando Israel se desintegrou, Damasco foi recapturada. Na divisão do reino de Israel, infelizmente, tiveram muitos reis ímpios, o que trouxe um período de muita instabilidade política, moral e espiritual. De Roboão, o primeiro rei de Israel após a divisão, o que se tornou, no meu ponto de vista, a referência de pecado, porque quando a gente vai lendo os próximos reis, sempre aparece a referência: e cometeu os mesmos pecados de Jeroboão, e cometeu os mesmos pecados de Jeroboão. Infelizmente, aquele rei se tornou referência daquilo que desagradava a Deus. Chegando a Acabe, primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo 33, aquele que é tido como o pior dos que foram antes dele. E é exatamente no período do reinado de Acabe que Deus vai levantar uma linhagem profética. Não vamos dizer que seria o primeiro profeta, mas surge ali uma nova escola de profetas, no capítulo 17 do primeiro livro de Reis. Alguém que se levantaria em meio ao caos para anunciar a insatisfação de Deus para com seu povo. Ainda no reinado de Acabe, houve algumas vitórias sobre os sírios, mas eles persistiam, eles intentavam constantemente contra Israel. Não podemos esquecer do que nós citamos no primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 14. Havia um propósito de Deus, permitindo que aqueles inimigos se levantassem contra Israel. No segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 23, nós vemos que dentre as tentativas dos sírios contra Israel, certa feita o rei preparou a melhor emboscada contra o povo de Deus.
Mas Eliseu, o sucessor de Elias, recebia da parte do Senhor a revelação de todos os planos que o rei intentava contra Israel. E então Eliseu avisava o rei, e os planos do inimigo eram frustrados. De repente o rei dos sírios ficou indignado. O que está acontecendo? E ele fica sabendo que o negócio era com Eliseu. Ele intenta contra Eliseu. Mas nós conhecemos essa passagem, que quando o rei vai intentar contra Eliseu, está Eliseu no monte juntamente com seu criado. Ele está vendo um grande exército, mas acima de tudo, o exército espiritual estava ali para defendê-lo. Seu criado não via, estava com medo, e é no momento que Eliseu faz aquela oração, pedindo que o Senhor abrisse os olhos espirituais do moço, para que pudesse ver que mais eram os que estavam com eles, do que os que estavam com os inimigos. Mais uma vez foram vencidos. Os soldados sírios foram tomados por uma cegueira. Mas quando chegamos no versículo 24, entre o versículo 23 e o versículo 24, não sabemos quanto tempo se passa, talvez dias, meses ou até anos. Eles voltam contra Israel. Se não conseguem atacá-los, então eles têm uma nova ideia. Eles vão cercar a cidade. Talvez a estratégia de vencê-los por asfixia. E pelo que nos consta, versículo 25 do capítulo 6, do segundo livro de Reis, a estratégia dele começa a dar muito certo, porque havia grande fome na cidade. Ora, se a cidade está fechada, nada entra, nada sai, a cidade não é autossuficiente. Então começou a passar fome, e o pouco que sobrou era extremamente caro. O texto vai nos mostrar que uma cabeça de jumento, que era algo desprezível e até abominável a eles, custava 80 ciclos de prata. Existem muitos cálculos a respeito do que seria cada ciclo de prata, mas pensa no valor muito alto, que se aproxima a casa de milhares. Ou seja, algo insignificante estava custando muito alto, porque não tinha, faltava alimento. O texto vai nos mostrar no versículo 25 que eles estavam até vendendo esterco de pombo. Há uma divergência entre os comentaristas, alguns dizem que é literal, outros não. De qualquer forma, parece-me algo de pouco valor que estava sendo valorizado, porque não tinha alimento, não tinha comida mais na cidade. No versículo 26, o povo vai pedir socorro ao rei, vai gritar ao rei, ninguém aguentava mais. Mas a pergunta é, por que eles vão buscar socorro ao rei? Por que não buscam socorro de Deus? Por que vão buscar socorro do rei? Poderiam buscar socorro de Deus. Versículo 27, o rei se indigna ao ser procurado. Ele diz, olha, se o Senhor não vos acode, de onde eu iria acudir vocês? E aqui eu vejo, meus irmãos, muito mais do que um reconhecimento, olhando basicamente a linhagem do que vinha acontecendo com os reis de Israel, olhando como estava a fé daquele povo, me parece que muito mais aqui há uma afronta do rei, como quem diz, cadê o Senhor de vocês? Cadê o Deus de vocês? A situação só piorava. Versículo 28 e 29, eu estou no capítulo 6 ainda, vai dizer que as mães começaram a matar os próprios filhos para se alimentar. A escassez era terrível, a fome era grande. E o que uma pessoa é capaz de fazer quando chega ao estado extremo de fome? O rei se entristece com tudo aquilo, mas ele vai culpar a pessoa errada. Ele vai culpar Eliseu, ele vai culpar o profeta. O rei fica indignado com a situação, mas ele diz, a culpa é de Eliseu, eu vou ter que tratar com Eliseu. Ah, se provém de Deus, talvez o profeta deve estar metido nessa história também, né? Se lá atrás ele cegou os inimigos,
Por que ele não faz nada agora? O que o rei não sabia é que o profeta ele não faz nada de si mesmo. O profeta ele é acionado por Deus. Quando Deus manda, o profeta fala. Se Deus manda a bênção, o profeta entrega. Se não há bênção, o profeta não tem bênção. A bênção vem de Deus e não do profeta. Diga a glória a Deus. O rei disse: a culpa é de Eliseu. Até que no versículo 33, eles reconhecem: isso tudo provém do Senhor. Eles sabiam que vinha do Senhor, mas em nenhum momento há uma demonstração de aceitação que Deus queria tratar com o coração deles. Talvez era só mais uma desculpa para continuar vivendo errado. Talvez era só uma desculpa para dizer: já que Deus não nos socorre, já que Deus não nos ajuda, por que temer ao Senhor? Já que Deus não intervém na nossa situação, então para que eu vou amar a Deus? Por que eu vou guardar os seus mandamentos? Eu quero chamar a igreja para uma reflexão. Há uma cidade cercada, e no nosso caso nós não vemos barreiras físicas ou trincheiras literais. Não é o nosso caso hoje. Mas vivemos tempos que nações que foram cristãs hoje estão se tornando ateias e suas igrejas centenárias virando museus. O que foi que aconteceu com esse povo? O que foi que aconteceu com essas cidades? O que foi que aconteceu com essas nações? Ora, eu diria que este pode ser o resultado do cerco cultural e ideológico que vem avançando de forma avassaladora, não apenas aqui no Brasil, mas isso já começou há muito tempo em outras nações, há muito tempo na Europa, há muito tempo na América do Norte, e isso também já está acontecendo aqui. Isso também já pode ser visto onde nós estamos. Não estão guerreando com espada, mas fecharam as portas da cidade para a entrada de mantimento. As pessoas estão perecendo, não por falta de alimento. Sim, isso pode ser fato. Agora, há muitas pessoas perecendo, é por falta de Cristo mesmo, é por falta do Evangelho mesmo, é por falta da fé mesmo. Aos poucos a cidade vai sendo asfixiada com gerações que estão cada vez mais longe de Deus. Observe aquela nação, eles não procuravam Deus, eles procuravam o rei culpava o profeta. Para o inimigo, não tem problema a pessoa não se declarar dele, basta ficar neutro, basta não tomar posição. Para o inimigo isso é o suficiente para ele trazer a pior de toda a decadência. Eu diria que esse é um dos maiores males. É mais ou menos como aquela ilustração do jovem que está em cima do muro. É claro que é só uma ilustração, tá? Que não é nada literal. Mas de um lado havia Deus e os seus exércitos, seus anjos, e do outro lado havia Satanás e ali os seus comparsas. É só uma ilustração. Do lado de Deus, o Senhor chamando aquele jovem: vem para cá, vem para cá, vem para cá. E os anjos todos fazendo um coro: desce, vem para cá, vem com a gente, vem conosco. E o jovem percebeu que do outro lado não tinha convite nenhum, não tinha barulho nenhum. Satanás estava quietinho. Ele foi perguntar para Satanás: aí, você não está interessado em mim não? Por que você não me chama? Olha lá, do outro lado Deus está me chamando, do outro lado eu tenho convite, por que você não me chama? Satanás, muito tranquilo, é uma ilustração, responde para ele: meu jovem, eu estou sossegado contigo, porque esse muro é meu. Ou seja, para o inimigo não precisa ninguém se declarar ser dele. A neutralidade, uma fé indefinida, uma fé não declarada, uma fé sem base, uma fé sem sustentabilidade, já é o suficiente para manter o nosso inimigo feliz.
O inimigo está cercando, o inimigo está fechando, para que não haja mantimento. Não podemos ignorar o que está acontecendo na sociedade. Problemas morais, problemas políticos, problemas econômicos, enfim, são tantos problemas. E como já disse, o pior de todos, o problema espiritual. E como Israel, esse povo vai buscar a ajuda do rei, vai buscar a ajuda de todo mundo, mas menos de Deus. Busca a ajuda de tudo, bota a culpa em todo mundo, menos olha para Deus. Há muitos até que reconhecem Deus, mas não tomam uma decisão séria em buscá-lo, como o rei e o povo que sabia que vinha de Deus, mas ninguém buscava Deus. E talvez, além de não buscar o Senhor, ainda mergulham muito mais na desgraça. Como eu disse, aquela dúvida do rei, na verdade pode parecer muito mais um desafio. Onde está Deus? Se o Senhor não te acode, nós sabemos onde está Deus. Deus não deve satisfação a ninguém, mas Ele usará situações adversas para revelar a sua soberania. Deus vai mostrar o seu domínio sobre toda e qualquer situação. Ele vai enviar a resposta ao profeta Eliseu. Deus não devia nada para o rei, mas Deus vai mostrar quem está no comando, quem está no controle. Deus vai trazer a palavra ao profeta Eliseu e chama o povo para ouvir a palavra do Senhor. Nesta tarde, o Senhor está me chamando, o Senhor está te chamando para ouvir a palavra dEle. Onde está a resposta? Está aqui: ouvir a palavra do Senhor. É o texto que nós lemos, versículo 1 do capítulo 7, aqui está a resposta: ouvir a palavra do Senhor. A resposta que nós precisamos está na palavra do Senhor. O que eu preciso, o que você precisa está aqui na palavra do Senhor. O que a nossa cidade precisa está aqui na palavra do Senhor. Deus vai dizer pelo profeta: assim diz o Senhor, amanhã quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, a porta de Samaria. Deus está falando claramente com o seu povo. O povo chamado a ouvir a palavra do Senhor, ouve uma palavra clara de Deus falando com eles. E aqui eu abro um parênteses, para dizer que a palavra, quando é de Deus, ela sempre é clara. Palavra de Deus não vem trazer dúvida. Palavra de Deus é clara e a gente entende, até a pessoa mais simples. Palavra que confunde, talvez deve ser questionada se realmente é de Deus. Observe o texto. Deus vai mostrar quando vai acontecer, amanhã. Deus vai dizer como, uma medida de farinha por um ciclo. E Deus diz onde? A porta de Samaria. Porque a palavra de Deus, ela é suficiente para nos guiar. A palavra de Deus é suficiente para nos mostrar o caminho. A palavra de Deus é o que nós precisamos. Ela vai nos conduzir conforme a vontade do Senhor. Quantos amam a palavra de Deus, digam glória a Deus. Mais de um povo longe de Deus, com um rei irredutível, o que mais poderia se esperar do seu capitão? Versículo 2, nós vemos, aquele capitão não apenas duvida, mas ele zomba da possibilidade de Deus fazer alguma coisa. Ainda que Deus abrisse comportas nos céus, como isso se faria? Ele expressou totalmente a sua incredulidade. Pode ser talvez pela sua posição. Talvez ele não sentisse a mesma necessidade extrema que aquele povo sentia, mas para ele seria um grave problema, seria um terrível agravante ele duvidar da palavra de Deus. Você pode duvidar de tudo, mas não duvida da palavra de Deus.
Porque a Bíblia nos fala, segundo a epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 11, que esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Números capítulo 23, versículo 19, vai dizer que essa palavra é imutável, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jeremias 23, 29, vai dizer que a palavra de Deus é como martelo que esmiuça a penha. Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai dizer que esta palavra é mais poderosa e eficaz do que espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 11, versículo 3, vai dizer que foi pela palavra que tudo foi criado. Eu creio no poder da palavra de Deus. Aqui está o remédio, aqui está a solução. Ouvi a palavra de Deus. Ao que nós estamos prestando os nossos ouvidos, estamos mais preocupados com o noticiário, estamos mais preocupados com as questões políticas, estamos perdendo o sono por causa da economia. Ouvi a palavra do Senhor. Aquele homem duvidou do que ele não podia duvidar, duvidou da palavra de Deus, duvidou do próprio Deus, duvidou dos atributos exclusivos de Deus, da sua soberania, do seu domínio, da sua onipotência. Infelizmente a atitude daquele homem, mais uma vez eu digo, revela um povo que estava distante de Deus, uma geração indiferente às coisas de Deus, estavam restritos àquilo que era material. O cenário era caótico o suficiente para parecer irreversível, mas a palavra que provém de Deus jamais falhará. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Não precisamos avaliar a situação para acreditar ou não na melhora. Só precisamos ouvir e crer na palavra de Deus. Não precisamos fazer nossas avaliações para crer se pode ou não pode, se vai dar ou não vai dar certo. Eu preciso ouvir a palavra de Deus, porque está tudo aqui. Tudo que eu preciso está aqui. A bênção para a minha vida está aqui. A bênção para a minha cidade está aqui. E aqui eu digo que é uma questão de perspectiva. Para o homem natural, a ruína pode ser apenas uma lembrança para lamentar. Mas quando alguém espiritual, alguém que conhece a Deus de verdade, sabe que ali há uma oportunidade do nome do Senhor ser glorificado. Quando eu vejo a destruição de uma sociedade, quando eu vejo uma cidade, uma nação em decadência, eu estou vendo uma grande oportunidade do Senhor realizar um grande avivamento. Ele pode usar a minha vida, Ele pode usar a tua vida. Quanto maior a decadência, quanto maior a destruição, mais o poder de Deus pode ser manifesto diante desta geração. Alguém que crê, diga glória a Deus. Isso não é novo para nós. Já ouvimos falar de grandes avivamentos que não ficaram só dentro da igreja, mas mudaram cidades e países. Nosso avivamento não vai ficar só aqui dentro da sede mundial. Nosso avivamento não vai ficar só aqui nesse culto. Vai ter que sair dessas quatro paredes. Esse avivamento vai ter que impactar o nosso vizinho. Esse avivamento vai ter que impactar a nossa rua. Esse avivamento vai impactar o bairro que nós moramos. Vai impactar a cidade. Vai aumentar os seus horizontes. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Eu creio no que Deus pode fazer através da sua palavra. Eu creio no poder da palavra de Deus. Infelizmente o capitão não creu. Portanto verás com teus olhos, porém daí não comerás.
Aí eu te lanço uma pergunta: será que vamos ficar fora do que Deus vai fazer? O profeta disse: olha, senhor capitão, acredite você ou não, creia você ou não, Deus vai fazer. Deus não precisa de autorização para fazer o que Ele quer. Deus não precisa de autorização para realizar o avivamento. Agora só depende de mim e de você crer para fazer parte do que Deus quer fazer neste lugar. Alguém que crê, levanta a mão e diga glória. Eu não quero ficar de fora. Eu não quero ficar de fora. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Se a cidade estiver debaixo da bênção, nós também seremos beneficiados. A bênção da cidade é a nossa prosperidade. Que tal uma cidade melhor? Se a cidade está bem, se tudo funciona bem, obviamente que isso reflete em tudo na nossa vida: saúde, qualidade de educação, segurança, infraestrutura. Eu creio no que Deus pode fazer a partir do avivamento de um povo, independente quantos sejam. Uma coisa eu sei: se provém de Deus, o alcance é incalculável. Pode começar aqui, pode começar em São Paulo, mas isso vai expandir, vai espalhar pela nação, vai espalhar pelo mundo. Eu creio, eu creio, eu creio. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Olha como está a cidade. Olha para a nossa cidade, ou melhor, para a cidade de São Paulo. Posso olhar para a minha também. Está pior do que Samaria? Está difícil crer que alguma coisa pode acontecer? Deus pode reverter as piores situações. A palavra de Deus não voltará vazia. Deus não perderá a sua honra, por isso cumprirá o que disse. Eu creio na palavra que provém de Deus, e todas as bênçãos do Senhor estão anunciadas, estão contidas na palavra do Senhor. Ainda que pareça muito além a situação que nós vivemos, apesar que pareça muito distante o ideal referente à realidade que vivemos, não vamos pensar nas tentativas humanas frustradas. Vamos crer hoje que a palavra de Deus está nos chamando para crer. Eu não quero apenas ouvir falar, eu não quero apenas ver. O capitão ouviu, o capitão viu, mas não participou. Eu vou crer, pois quero ser participante das bênçãos de Deus. Eu quero ser participante da providência de Deus. Eu quero ser participante do avivamento de Deus. Toda a igreja em pé em nome do Senhor Jesus. Onde estão aqueles que creem? Onde estão aqueles que creem? Levanta em pé, por gentileza, toda a igreja. Se puder melhorar só um pouquinho o retorno, que a minha voz a essas alturas já foram embora. Onde estão aqueles que creem que Deus pode transformar situações, que Deus pode transformar vidas, que Deus pode transformar essa cidade, pode mudar os referenciais? Eu creio que Deus pode mudar, mas não vai começar pela política, vai começar por nós, vai começar por mim, vai começar por você. Você é cidadão do reino, mas você também é um cidadão aqui nessa cidade. Portanto, é um agente de Deus. Portanto, você precisa crer na palavra que vem do Senhor. Deus está dizendo: eu trarei mantimento, eu trarei alimento, eu trarei vida, eu trarei libertação. Eu vou alcançar os que estão nas sarjetas. Eu vou alcançar a Cracolândia, eu vou alcançar as escolas, a educação, eu vou alcançar a cidade. Onde estão aqueles que vão dizer: eu creio, Senhor, eis aqui a minha vida, Senhor, para fazer parte. Eis aqui, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio na Tua palavra, eu creio.
Levanta a mão comigo, é preciso crer, é preciso crer. Não olhe a situação, ouve a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a nossa fé, ela não é por vista. Nossa fé, Romanos 10:17, é por ouvir a palavra de Deus. Porque se você ficar preocupado com o que os teus olhos veem, você pode ser mais um capitão nessa história. Você pode ser mais um que vai ficar de fora. Mas hoje ouve a voz do Senhor. E eu tenho certeza, se a gente crer, colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Levanta a mão comigo, onde estão aqueles que creem? Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos, mais retorno se possível, e orarmos a Deus, é preciso crer. Deus ouve. E dá tudo. Se a gente crer, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé, é preciso crer no que Deus está fazendo, é preciso crer na palavra de Deus. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Onde estão aqueles que creem? Onde estão aqueles que creem de verdade? Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Não olhe o cenário, só ouve a voz de Deus, só ouve a voz de Deus. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. Talvez é o que você está vivendo, é a cidade. Mas tem que colocar a fé em ação, não duvide do poder de Deus. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Então eu quero ouvir a igreja declarando ao Senhor: vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo. Eu creio que já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Já deu tudo certo. Se a gente colocou a nossa fé em ação, já deu tudo certo. Agora, ainda em pé, eu gostaria de chamar aqui à frente você que está em dúvida se vai dar certo mesmo ou não, porque talvez você é aquele jovem em cima do muro, talvez você é alguém que lá em Samaria está ouvindo falar o que Deus vai fazer, mas parece difícil demais, olhando o teu cenário, olhando a tua vida. Hoje eu te convido a dar um passo de fé. O que você precisa é conhecer Cristo. O que você precisa é conhecer aquele que morreu na cruz para te salvar, e que esse sangue é poderoso para remir o mais terrível dos pecadores. Alguém nesta tarde, eu te convido a dar um passo e vir aqui à frente e entregar a vida para Cristo. Sai de Samaria. Quando vem a providência, Deus o chamou para fora. O Senhor havia aniquilado os inimigos,
Alguém nesta tarde, dá um passo para cá. Dá um passo para cá, não fica na dúvida, na incerteza. Para de postergar a tua decisão. Para de postergar, vem hoje. Vem para cá. Alguém que você estava afastado dos caminhos do Senhor. Alguém que você estava distante dos caminhos do Senhor, vem cá. Vem cá, eu quero orar por ti agora. Temos poucos minutos, mas eu sei que é o suficiente para que o Espírito Santo toque o teu coração, para que você tome a decisão, para que hoje você escolha Cristo, como Israel teve a sua opção. Quer as bênçãos de Deus, quer a prosperidade de Deus, quer as promessas de Deus. Ele está aqui para cumprir sobre a tua vida. E se você acha que elas morreram, não morreram, Ele está aqui, está te dando mais uma oportunidade. Então sai do seu lugar e vem para cá. Vem entregar tua vida para Jesus hoje, e vem reconciliar. Deixa o passado, esquece o que se foi. Não seja um capitão. Você vai ver, você vai ouvir falar, mas o que adianta se você não participar? Deus quer fazer de você participante das bênçãos dEle, mas para isso é necessário recebê-lo. É necessário dar um passo. Dá um passo aqui à frente, vem. Dá um passo aqui à frente, vem. Para ser participante, para ser filho, para ser aquele que tem parte na promessa. Eu não insisto, porque o convite ele é especial e vem de Deus. Se tem uma pessoa aqui à frente, eu glorifico a Deus, porque aqui está uma alma pela qual o sangue de Cristo foi derramado. E eu quero orar pelo meu irmão. Levanta a mão para cá, toda a igreja. Tem mais gente vindo? Você pode aplaudir a Cristo? Dá glória a Deus. Estão aceitando a Cristo, reconciliando. Deixa eu orar por vocês. Meu Deus, recebe agora, meu Pai, como seus filhos. Meu Pai, eu sei que uma única alma tem um grande valor para o Senhor. Meu Deus, uma única alma também custou o sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu Deus, eu te agradeço agora por estas vidas que, entendendo a tua palavra, decidiram crer, que ouvindo a sua palavra, decidiram dar um passo de fé, declarando publicamente a sua decisão, saindo do muro e vindo do lado daqueles que creem. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir a Deus que a tua bênção repouse sobre eles, que haja salvação, que haja libertação, que haja transformação. Meu Deus, recebe-os como seus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, que Deus nos abençoe. Recebe o abraço. Deus abençoe. Sejam bem-vindos à família de Cristo. Deus abençoe pela vossa decisão. Isso, nossos irmãos, a equipe de apoio vai registrar o seu nome, para que possamos orar, acompanhar e direcionar ao discipulado. Quem fica feliz com tudo isso, diga a glória a Deus. Quem fica feliz, diga a glória a Deus. Eu quero ver a tua alegria, diga a glória a Deus. Quem está acompanhando também pela live, está ali o e-mail, quero aceitar a jesus@ipda.com.br. Está ali o WhatsApp, DDD 11 950944645. Aceita Jesus também, você que acompanha através de casa, através das lives. Que Deus abençoe. Mas eu quero perguntar mais uma